Se for a minha existência, eu serei... E aí, gente, tudo bem? Queria falar com vocês um pouquinho hoje sobre um assunto aí que tá rolando, que eu tô vendo muita gente postando aí na internet, né? Que esse período no Brasil vai ser conhecido pela a jumentice, né? Período de jumentice do Brasil. Vamos falar da onde começou realmente a jumentice? Eu acho que tá um pouquinho mais para trás, lá para 2002, tá? Vamos começar olhando uma pessoa, a gente vai analisar uma pessoa aqui, tá? Vê se vocês sabem de quem eu tô falando. Poliglota, militar, médico cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e político. Você sabe de que eu tô falando? Alguns de vocês talvez não saibam, mas eu particularmente sei. E essa pessoa se chama Enéas Carneiro, né? Talvez vocês não se lembram dele. Pois bem, esse cara, para quem não lembra, a mídia demonizava ele como sendo tipo louco, como sendo desvairado, desequilibrado, né? Muitas pessoas daquela época lá, né, vão lembrar, época de 70, 80, 90, né? Eu sou Enéas, tal, né? Lembra aquela fala icônica dele? Esse cara era uma pessoa que tinha um currículo de dar inveja em qualquer parte do mundo, né, em qualquer época da nossa história. O cara era, né, desculpa a palavra, o cara era foda. E ele concorreu à presidência. Sabe quem que a gente botou no lugar? Então, né, 2002, Lula. Então a gente pegou um cara que era médico, físico, né, PhD não sei das quantas, tal, falava não sei quantas línguas, né, especialista, pesquisador, um cara assim top nas áreas dele. E a gente colocou Lula, né? Então aí você começa a ver onde realmente está a jumentice do Brasil, onde ela realmente começa, né? Então vamos falar, qual é a formação do Lula? Não sei, você sabe? Torneiro mecânico? Para uma pessoa que é presidente, que hoje vocês tanto falam, né? Nossa, que um presidente não pode falar do jeito que o Bolsonaro fala, porque ele tem que ser a representação do Brasil, ele é o presidente, que não sei o quê. O Lula entrava em cenário público, dava entrevista onde ele falava abertamente, eu sou preguiçoso, não gosto de ler, né? Parece que ele tinha orgulho de falar isso. Lembrando que foi tipo um presidente que se mijou na frente do palco internacional, né, lá em Davos. Se mijou no palco, literalmente no palco. Não estou falando figurativamente o palco mundial. Estou falando, ele literalmente se mijou. Porque o que, ó? Manguaçando, né? Essa era a imagem do Lula lá fora, tá? Então, antes de falar alguma coisa sobre a jumentização do Brasil, vamos lembrar onde ela começou de fato. E não vamos esquecer uma coisa, né? Lula foi se diplomar, né, em algum meados aí, enquanto a Dilma estava nos cargos e ele já estava sendo investigado. Ele só foi se diplomar mesmo porque ele sabia que ele ia acabar na cana, ele sabia que ele ia acabar preso. Então a realidade é que ele só se formou. Eu não sei que instituição diplomou ele, eu não sei que curso que ele fez, mas se alguém quiser me mostrar, mostra, né? Porque ele fez o quê? EAD, né? Curso à distância ali. Eu não vi ele atendendo nenhum instituto, né, educativo. Então a verdade é, ele só se diplomou, e provavelmente diploma, eu aposto que é falso, eu aposto que algum instituto deve ter recebido aí um cachezinho básico aí pra admitir um diploma pra ele, só pra ele não acabar dentro da cana com ladrão, né, com assassino, estuprador, né, só pra ele poder ficar lá naquela cela especial que ele ficou em Curitiba lá, e que inclusive, né, custou alguns milhões aí pra você e pra mim também, tá? Milhões que podiam ter ido pra saúde, pra segurança, né, educação, mas não.
Foi para ele. Vamos falar de outro ponto também. Quem era o ministro da educação de Lula? Vocês lembram? Era o Haddad. Quem é Haddad? Tá? Pelo menos esse tem informação. O cara é advogado. Pelo menos tem informação. Mas ministro da educação. O que ele fez? Vamos relembrar aqui o que o Haddad fez aqui para nós. Primeiro, pior prefeito que São Paulo já teve. Pior prefeito ao ponto que não chegou a se reeleger para o segundo mandato. Tá? O segundo mandato ele não conseguiu. Isso só aconteceu uma outra vez na história de São Paulo e os prefeitos de São Paulo. Só ele mais um que não conseguiram se reeleger para o segundo mandato. De tamanha ruindade que esse cara fez. Tá? Aí muita gente fala assim, pô, mas Haddad, ele fez bem, ele baixou a dívida de São Paulo. Não, ele não baixou, ele fez como todo petista faz. Ele encobre o que ele fez. O que ele fez de verdade? Ele transferiu a dívida de São Paulo para a União. Ou seja, a dívida, boa parte da dívida de São Paulo passou para o governo federal. Isso é que ele fez. Tá? Um cara que queria, em vez de investir dinheiro na educação, né, na segurança, deixou sucatear a Polícia Militar de São Paulo e investiu 54 milhões em uma ciclofaixa. Essa ciclofaixa custou mais de R$400 por metro. Gente, para quem não sabe, mármore não chega a esse preço. Quer dizer, chega quando você compra aquela mármore assim italiana. Ele podia ter, nós em São Paulo podíamos ter uma ciclovia de mármore italiana com o preço que ele gastou. Tá? Mérito pro Haddad. Esse é o Haddad, tá? E em plena crise, ele fez o quê? Ele conseguiu aumentar, na verdade, os gastos públicos. Por mais que ele conseguiu arrecadar, né, indústria da multa, né, elevando impostos, ele conseguiu arrecadar mais por fins duvidosos, ele também gastou mais. E em plena crise, ele fez isso. Conseguiu aumentar, em vez de diminuir, aumentou, tá? E a crise veio principalmente por quem? Pela querida Dilma Rousseff, que o fez o quê? Cortou em 10% os repasses para o Estado. Sim, isso aí, tá? Dilma cortou em 10%. Vai ver quanto que isso significa, 10%. Quanto que isso realmente significa para o Estado? Ela cortou e ele aumentou as despesas, né? Então vamos falar da próxima parte, vamos falar da querida Dilma agora? Então vamos lá, né? Dilma. Essa parte é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais extenso ali o estrago, né? Então vamos lá. Primeira coisa, rombo de 600 bilhões, tá? O que significa isso de forma prática? Isso significa quase naquela época 9% do PIB, tá? Isso é muito acima, tá, do estabelecido internacionalmente como aceitável para um país. 9% do PIB, 600 bilhões, é o equivalente à Grécia. Lembra da Grécia que quebrou igual uma empresa quebra e fecha as portas? Tá? A gente chegou nesse patamar. O único detalhe é que a gente tem um cacique, um PIB um pouquinho maior que aguentou o tranco, ainda bem, né? Porque senão a gente tinha entrado em recessão total, ok? 900 bilhões, índices iguais a da Grécia. Ok, vamos começar por ali. Dívida pública, 4,13 tri, não é bi com B, é tri com T, trilhões, 4,13 trilhões de reais de dívida pública, tá? Ok? Fazem as contas aí, o que isso dá. Adiou a Previdência, tá? Tem muita gente que criticou o governo Bolsonaro pela reforma da Previdência. O que ela fez? Ela adiou, como os outros governos, desde lá de trás, tá? Não tô falando só dela não, desde Fernando Henrique, Collor, Fernando Henrique, tá? Todos eles foram adiando, porque eles nunca quiseram. Porque aqueles governos, vocês têm que lembrar uma coisa, eles eram governos populistas. Significam, fazia para agradar o povo, tá? E mesmo que isso significasse, ó, a gente se lascar depois, que foi o que aconteceu.
não reformaram, não tiveram coragem de reformar, porque não quiseram perder popularidade. Então ela deixou, com a reforma da Previdência, um pouquinho mais 170 bilhões de rombo na Previdência, ok? Então todo mundo criticou o Bolsonaro por isso, mas a verdade é que era uma coisa que o povo não ia gostar, mas era preciso fazer, igual dosezinha de remédio ruim, ok? Próxima. Reprovada na avaliação de risco pelas 3 agências principais internacionais. O Brasil despencou, tá? Na avaliação de risco, ou seja, investidor não queria mais investir no Brasil. Por quê? Nós passamos a ser considerado um país de risco, que não íamos pagar, não ia dar certo, a gente não ia dar lucro, tá? Lembra na FENAC? Pois é, cadê a FENAC? Foi embora, tá? Isso é só um exemplo, tá? Talvez aquele exemplo um pouquinho mais perto de casa, porque a FENAC era uma loja que muita gente gostava de ir, né? Taxa de investimento caiu em 17,5%. Tá? A nossa taxa, quer dizer, as empresas que vinham investir no Brasil despencou 17,5%. Bolsa Empresário. Lembra que todo mundo falava? PT, porque PT é do trabalhador, porque PT tira o povo da miséria. Pois é, sabiam dessa daqui? Bolsa Empresário. O que era Bolsa Empresário? Primeiro, essa Bolsa Empresária é tipo Bolsa Família para os empresários, que inclusive era 10 vezes maior do que a própria Bolsa Família, tá? Na época da Dilma, a Bolsa Família aí era mais ou menos em torno de 5 a 6 bilhões de reais. Essa bolsa, então, na verdade, era mais ou menos em torno de 54 bilhões de reais, tá? Para aquele 1%. Lembra aquele 1% que todo mundo está criticando agora? Porque os empresários, por causa disso, porque tem que cuidar do trabalhador? Pois é, olha o PT aí cuidando do trabalhador, né? 54 bilhões para 1%. Sabe quais são esses 1%? 31 empresas. 31 empresas tiveram direito a essa bolsa, ok? Faz as contas de quanto cada empresa levou aí, um pouquinho abaixo de 2 bilhões cada um, ok? Valor da Petrobras, até Dilma, Petrobras, 510 bilhões de reais. O valor de mercado da Petrobras, 510 bilhões. Após Dilma, 72 bilhões, tá? Olha a queda livre, sem paraquedas, nos valores. As ações da Petrobras chegaram a valer menos de R$5. É uma empresa fuleira, considerando que é uma empresa nacional que cuida de todas as nossas reservas de petróleo, e valer 72 bilhões de reais. É muito, mas é pouco, é nada, tá? Enfim, se diz especialista no setor de energia. O que ela fez? Editou a medida, a MP, a medida provisória 579, que fez o quê? Deu um rombo, por exemplo, para a Eletrobras, tá? Uma das maiores empresas do setor elétrico do Brasil, deu um rombo só em 2015, um rombo de 14,4 bilhões para a empresa, tá? É isso que ela fez, é isso que a especialista, a economista, a especialista no setor elétrico fez com o setor elétrico do Brasil, tá? Mas parabéns para ela. Sabe o que significou para você, que você reclama de altos gastos? Isso significou uma tarifa de 50% maior, uma tarifa 50% maior para eu, para você, para todo mundo, tá? Isso é o que a especialista fez. Então, lembrando, né, a gente está falando o que mesmo? A jumentice, a jumentização do Brasil? Pois é, né? Vamos lá. Então, tá aí, né? Tem mais coisa? Tem mais coisa, tá? Mas quando a gente está falando na jumentização, o Brasil vai ser conhecido, essa época do Brasil vai ser conhecido pela jumentização, não. Ela começou lá atrás, tá? E não só necessariamente 2002, até antes, que o pessoal não aprendia as coisas, tá? Quando você coloca a escolha entre uma pessoa
poliglota, físico, matemático, professor, escritor, blá, 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 e a lista é enorme, PhD em não sei quantas coisas, e você coloca um cara que não tem nem formação de segundo grau, aí eu falo pra você, onde será que realmente, qual será o período pelo qual o Brasil vai ser considerado, né, o jumentismo do Brasil? Será que é hoje? Não, não é não, tá? É que vocês estão preocupados hoje porque o governo não é tão populista, porque o governo fere seus princípios de resistência, tá? Mas não, se vocês pegassem essa lista aqui e vocês tivessem tanto cuidado, se vocês tivessem tanto interesse em política, né, naquela época como vocês tinham hoje, talvez a gente não tava na situação, apesar que estamos saindo da situação, né? Mas a coisa podia ser bem diferente. Então vamos realmente parar para pensar aonde está a jumentização do Brasil, tá bom? Enfim, galera, a ideia não é voltar e ficar falando mas e o PT, né? Mas quando se trata da jumentização, é difícil não falar do PT, tá? Então não é que estou fazendo os comparativos, mas já que o que está rolando na internet é a questão da jumentização do Brasil, a gente tem que analisar de fato aonde vem, né? Onde começou, ok? Então, assim, eu geralmente não peço para as pessoas, né? Eu faço os vídeos por fazer, porque eu gosto, porque eu acho legal, uma forma de me expressar. Mas esse daqui eu vou fazer questão, tá? Eu vou fazer questão de pedir para que vocês compartilhem, coloquem nas redes, tá? Compartilhem no Facebook, no YouTube, o que for. E eu quero ver alguém debater. Eu quero ver alguém contrapor algum ponto que eu falei. Para ver se não é, para ver se é mentira, né? Se alguém tiver alguma coisa, pode falar, pode colocar nos comentários, tá? Se não achou que eu tô falando a verdade, se achou que eu tô falando um monte de besteira, asneira, comenta aí. Vamos ver. Comenta aí. Vamos ver se os argumentos são bons mesmo, né? Porque criticar tá fácil. Fácil criticar. Eu quero ver dar uma solução. Eu quero ver, em vez de ficar criticando, falar, o Brasil, a jumentização, blá blá blá, dá uma solução. Seja produtivo, seja prestativo, em vez de ficar criticando. Criticar, qualquer um critica. Eu quero ver chegar com uma solução prática, tá? Porque até onde eu sei, tem muita gente que fala, não, a gente imprime dinheiro, a gente faz isso, que não sei o quê. A pessoa não tem nenhum conceito básico de economia, o que significa só imprimir dinheiro, tá? Então, coloquem, tá? Eu quero ver as pessoas, eu quero ver vocês comentando, eu quero ver vocês propondo, né, coisas que vão efetivamente melhorar. Você acha que estou errado? Fala, vamos ver quem ganha no debate, tá bom? Então, gente, compartilhem aí, quero ver aí o que vai dar, né, os contra-argumentos a esse vídeo aí, tá bom? Obrigado aí, gente, mais uma vez aí por estar assistindo, e desculpa o vídeo longo, mas né, você viu que a lista aí também não é pequena para se falar, tá bom? Um grande abraço a todo mundo.